Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Capital de Valor apresenta de hoje RECT11. Vale a pena? Vamos falar um pouco mais sobre esse fundo imobiliário, beleza? Então vamos pro vídeo. Fala pessoal, quase 700 inscritos aqui no canal, meu muito obrigado, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente. Bastante conteúdo gratuito, de qualidade, diariamente para vocês acompanharem lá, beleza? Se você ainda está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, sua sugestão, para a gente conseguir alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre o fundo imobiliário RECT11, tá bom? Falar um pouco sobre seus pontos positivos, um ponto negativo que tem sido bastante comentado no mercado. E para quem não conhece o fundo imobiliário RECT, vai ficar conhecendo hoje e vai ter boas premissas para pensar em investir ou não nesse fundo imobiliário, beleza? O fundo imobiliário RECT11, ele é um fundo de lajes corporativa, tá bom? Ou seja, ele é um fundo de tijolo, ele tem como objetivo auferir renda na locação, na aquisição de imóveis, de edifícios comerciais, ok? Ele é gerido pela gestora REC Gestão, encabeçada aí pelo Mois Politi, um cara renomadíssimo no mercado. A gente tem uma live lá com ele no Instagram, ele deu uma verdadeira aula, tá bom? Sobre os dois fundos imobiliários que ele gere, o RECT11 e o RECR11. O RECR11 eu vou deixar um card aqui para vocês para assistirem um vídeo que eu também já fiz sobre ele, beleza? Então vamos lá, algumas informações básicas sobre esse fundo. Esse fundo ele tem uma taxa de administração baixa, 0,17%, tá bom? Ele não tem taxa de performance, então é inexistência esse tipo de cobrança. Ele tá com uma cotação atual de mercado de R$ 96,00 basicamente. Eu tô gravando esse vídeo para vocês sábado, sexta-feira ele fechou a 96,09 centavos, beleza? Isso representa, na verdade, um PVP de 1, ou seja, não está nem caro, não está nem barato absurdamente, ele está no seu preço justo. O seu DI acumulado de 12 meses é de 10,69, ou seja, isso representa aí, nos pares do mercado, um DI bem acima, tá bom? É difícil encontrar hoje um fundo imobiliário de lajes corporativa, multiativo, que entregue esse tipo de rendimento. Ok? E por que esse DI tão alto? O último rendimento deles foi de 0,72 centavos. Então, por que esse DI muito elevado? Bom, a estratégia do fundo ela é de explorar imóveis longe dos grandes centros, tá bom? Eles têm aí imóveis no Alphaville, em Santos, Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, Brasília com as novas aquisições, Curitiba, Paraná com as novas aquisições. Então a gente consegue perceber aí que ele não está alocado, ele não está realmente nos grandes centros comerciais, ok? E por quê? Porque com isso a gestão consegue ela consegue ter uma margem de negociação nessas aquisições e conseguem fazer aquisições com cap rate elevado. O que é o cap rate? Nada mais é do que a taxa de capitalização, tá? É uma média do retorno que tu vai ter nesse teu investimento. Então, quanto maior o cap rate, melhor vai ser para os rendimentos do fundo imobiliário em questão, ok? Só para salientar, e também afirmar esse tipo de estratégia, o cap rate médio aí basicamente desse fundo imobiliário é 9%, 10%, 8%, não tem nenhum abaixo de 8%, tá bom? Então são cap rate bastante elevados para a média do mercado, ok? Eles têm aí, como eu já falei, os estados que eles têm no total 8 ativos, tá bom? Espalhados por Santos, Alphaville, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Distrito Federal, Brasília, Curitiba, em Paraná. Então ele está se tornando um bom multiativo, porque, não sei se eu comentei com vocês, mas ele era um monoativo, tá bom? Ele é um fundo novo e ele tem aí, num curto espaço de tempo, feito boas aquisições e a gestão ela foi competente ao ponto de fazer rapidamente as alocações. Ou seja, ele tem se tornado um bom multiativo, com 8 edifícios no total, ok? Só que como nem tudo é flores, tem algo que está sendo muito contestado no mercado desde o início do ano, na verdade, que é o imóvel locado para a empresa Vivo, tá bom? A telefonia, empresa de telefonia no caso. O contrato vence no início do ano que vem. É o maior contrato do fundo, tem uma área móvel locada aí de mais de 23 mil metros quadrados, ou seja,
é bastante expressivo ainda para o fundo, por mais que ele tenha feito novas aquisições, tenha reduzido, tenha diluído essa dependência com a Vivo, mas ele vai vencer no início do ano que vem. Só que para quem não assistiu a live com o Moisés, eu reafirmo, vale a pena assistir, tá bom? Lá no nosso Instagram, no nosso IGTV, ele fala que eles têm uma garantia, eles possuem uma garantia, tá bom? Que, salvo engano, é 60%, eles não vão ter essa rescisão total do contrato, ou seja, certamente, provavelmente, na verdade, vai ter uma diminuição desse aluguel. E ele falou que, na pior das hipóteses, porventura, possa vir a ficar 0,60, 0,65 o rendimento do fundo mês a mês. Então eu fiz um cálculo para vocês, uma média, usei 0,60, 0,65, usei 0,62. 0,62 a um preço hoje de mercado de R$ 96, isso representa um DI anual para a gente de 7,75% ao ano. Vamos arredondar aí para basicamente 8% ao ano. Agora me diz, qual é o fundo imobiliário hoje de laje corporativa, multiativo, com mais de 3 estados, 4 estados brasileiros aí, que te entrega esse tipo de rendimento? Nenhum. Ou seja, beleza, pode ser que porventura ano que vem diminua esse rendimento de 0,72 para 0,62, que seja 10 centavos aí. Só que ainda assim ele vai ser mais atrativo em quesito DI do que outros fundos imobiliários, outros pares do mercado, beleza? Ele tem tido rescisões parciais de alguns andares ali nas últimas semanas, é só olhar o fato relevante lá, mas nada que, ao meu ver, preocupasse. Eu acredito muito na gestão, é uma gestão transparente, ela tem feito boas aquisições nos últimos 2 meses aí, Curitiba e Brasília, então eles têm alocado rapidamente os seus recursos, eles têm no portfólio ainda algo que nos deu uma segurança, que é um pouco de caixa em renda fixa, um pouco de dívidas imobiliárias em CRI, tá bom? Então é um fundo bastante robusto aí. Volto a repetir, ele saiu de monoativo e foi para multiativo muito rápido, tá bom? Hoje ele tem mais de 8 edifícios, então 8 ativos, então é um fundo bastante interessante e que, beleza, tem esse problema com a Vivo, já diluiu essa dependência, mas ainda há essa dependência. O cap rate da Vivo é 13,45, é o maior do fundo. Só que, como o Moisés falou, eles têm uma garantia, não vai ser uma totalidade da rescisão, então vai ser reajustado ali ano que vem, mas ainda assim, provavelmente e possivelmente, vai ficar acima dos pares do mercado, tá bom? Então, lembrando, tá? Recapitulando, fazer um disclaimer aqui, não é uma recomendação de compra, é uma recomendação de estudo, tá bom? Eu falo para vocês o que eu faço na prática também, eu tenho esse fundo em carteira, eu acredito muito na gestão, tanto no RECT 11 quanto no REC R11, eu tenho esses 2 fundos, então para mim vale muito a pena o estudo, isso depende muito da estratégia de cada um. Se você não gosta da estratégia de adquirir imóveis longe dos grandes centros, não invista nesse tipo de fundo imobiliário tranquilamente. Só estou falando aqui, dando mais uma opção para vocês de estudo para compor a carteira de investimento de vocês, beleza? Então, meu muito obrigado. Repito, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, que vai ajudar bastante a gente nessa caminhada, beleza? Então, muito obrigado.